vamos definir a migrânia. Então, dividindo ela, vamos pegar primeiro a migrânia sem aura, tá? A migrânia sem aura. A migrânia sem aura, você normalmente tem uma cefaleia, então você tem uma dor de cabeça. Essa cefaleia, normalmente, ela é unilateral, ela é de um lado só, então o paciente tem uma dor de um lado. Essa cefaleia, ela tem uma característica. Então, por exemplo, a dor, a gente fala que a dor ela tem uma característica típica. Cada dor tem uma característica que a gente chama de tipo da dor. Então, você pode ter uma dor com característica neurológica, que é uma dor que é como se fosse em choque, em pontada, em facada. Então, o paciente fala para a gente, doutor, parece que tem uma faca entrando aqui, ó, de tão forte que é essa dor. Doutor, eu tenho uma dor que parece que é um choque. Então, isso é uma dor neurológica, esse tipo de dor. E qual os outros dois tipos de dor? São 3 tipos de dor os mais comuns. Eu estou falando desses 3 tipos de dor para vocês poderem entender o tipo da dor da migrânia. Então temos essa neurológica, que é tipo em choque, facada, pontada. Nós temos a dor, que é aquela dor pesada, cansada. Como que é essa dor pesada, cansada? Aquela dor que o paciente fala que parece que tem uma pedra pesando a cabeça dele, que no final do dia parece que ele está destruído de dor. Então isso é uma dor com característica de dor muscular, essa dor cansada. E quando você tem uma dor que o paciente fala pra gente que, doutor, parece que tem um coração pulsando aqui na minha cabeça. Essa dor é uma dor com característica de dor vascular, essa dor pulsátil, que pulsa, dor odontogênica, por exemplo. É uma dor que lateja, que pulsa. O paciente fala pra gente, doutor, parece que tem um coração aqui dentro do meu dente pulsando. Então, esse tipo de pulpite é uma dor pulsátil. Então, vindo pro lado da migrânia, então qual característica da migrânia? O paciente fala pra gente, doutor, eu tenho uma dor que é desse lado de cá, só desse lado, doutor, às vezes dói aqui, aí tem outros dias que dói aqui. E essa dor, doutor, parece que ela fica pulsando, parece que tem um coraçãozinho batendo aqui, uma artéria. Então isso é uma dor latejante, pulsátil, é uma característica da dor da migrânia. Outra característica da migrânia, além de você ter uma cefaleia, isso a gente está falando da migrânia sem aura, além de você ter uma cefaleia unilateral, tipo pulsátil, que pulsa com característica de dor vascular, você começa a pensar em intensidade da dor. Então a gente sabe que para você ter saber dosar a intensidade da dor que o paciente relata para a gente, você tem uma escala numérica da dor que é de 0 a 10. 0 é quando o paciente não tem dor e 10 é uma dor insuportável, que ele tem que ir para o hospital se internar. Então você dá essa referência para o paciente. E a gente sabe que a dor de 0 a 3 é considerada leve, de 4 a 6 moderada, 7, 8, 9 uma dor muito forte e 10 é uma dor insuportável que o paciente tem que internar. Então, a migrânia, ela tem uma característica de intensidade de dor de moderada a forte. Então, essa dor do paciente, ela pode variar em números, de 7 a 9 aproximadamente, é o que o paciente relata para a gente. Na maioria das vezes ele fala 7, 8, é uma dor de moderada a forte. Então, relembrando, migrânia sem aura, que é a enxaqueca, considerada enxaqueca comum, viu? Outra coisa que eu acabei não falando lá no início. A migrânia, o sinônimo dela é enxaqueca comum, então ela pode ser chamada de enxaqueca comum, tá? A migrânia sem aura. Cefaleia unilateral, pulsátil, que pulsa, intensidade moderada a forte. Tem algumas coisas que acompanham a migrânia, clássicas da migrânia sem aura. O que seria isso? O paciente relata que tem náusea e ou vômito, ou seja, ele pode ter enjoo ou pode vomitar. Então, uma das duas coisas normalmente acontece no paciente que tem a migrânia sem aura. Outra coisa que pode acontecer, o paciente tem fotofobia e fonofobia. O que é fotofobia? Aversão à luz. Então, o paciente relata que quando ele está com aquela dor de cabeça, ele precisa ficar deitado no quarto escuro. Outra coisa, ele tem aversão a falar, então ele tem fonofobia. Então, doutor, não quero falar com ninguém quando eu estou com essa dor, é uma dor insuportável. Então, outra característica da migrânia, o paciente pode ter, a gente chama
de sintomas prodrômicos. O que seria esses sintomas prodrômicos? São sintomas característicos que podem anteceder a migrânia ou acompanhar essa migrânia sem aura. Então, é muito comum o paciente falar assim, doutor, eu começo a ter uma sensibilidade a alguns tipos de alimento. E antes de eu ter a dor, às vezes eu não estou me alimentando, mas eu sinto gosto de algum alimento. Ou às vezes eu sinto cheiro de algum alimento específico, às vezes chocolate, às vezes café. E quando acontece isso, doutor, eu sei que eu vou ter a dor. Pouquinho depois a dor começa. Ou então o paciente começa a vomitar antes, ou começa a ter um enjoo, náusea muito forte antes de ter a crise da migrânia, de ter a crise dessa enxaqueca. Então, são sintomas chamados sintomas prodrômicos ou pós-prodrômicos, que são sintomas que podem ocorrer após essa crise de enxaqueca, do paciente ficar prostrado, ter toda essa sintomatologia que eu falei, essa sensibilidade aguçada por alguns tipos de alimento, né? E principalmente ao odor, ao cheiro de algumas coisas.